Pseudociência, pseudogente, pseudo-herói, pseudo-sociedade, pseudo-arte, pseudo-político, pseudo. A linguagem é um dos elementos centrais da socialização dos sujeitos, através da qual a realidade será compreendida, observada e vivenciada por cada um. Há uma interdependência entre a linguagem e a sociedade. É através da linguagem que o indivíduo constrói sua visão de mundo, seu olhar sobre o outro e orienta suas ações e palavras nas relações sociais. A cultura também deriva da sociedade, uma vez que é construída paulatinamente pelas interações entre os sujeitos ao longo do tempo, mas ela só pode ser concebida e transformada através da linguagem, pois é o processo de comunicação que irá atribuir significados à realidade e, assim, atuar na produção de valores, costumes, crenças e práticas que constituem o modo de vida de cada grupo, moldam formas de pensar, sentir, agir e crer, ou seja, a experiência individual e coletiva dos indivíduos em determinado local e período. A língua, assim como a sociedade e a cultura, está em constante processo de transformação. E essa transformação é gerada na mudança de mentalidade, promovida pelos movimentos sociais. Então, gente, como eram as relações, o olhar sobre a mulher, por exemplo, ou sobre o homem? Como a sociedade, as pessoas se viam, homens, como os homens olhavam as mulheres, como as mulheres olhavam os homens em seus papéis sociais. Veja, assim como na relação homem-mulher, também como era o olhar sobre as pessoas negras no século XIX, início do século XX. Como é que você passa um valor para alguém? Na família, é através do tempo, desde a infância até chegar ao mundo. Essa conversa é muito sobre preconceito e discriminação. Então, é preciso que a gente perceba, se ouça falando sobre o outro, olhando o outro, fazendo gestos, tendo atitudes sobre o outro. Como são essas palavras, como são esses gestos e essas ações. E aí você faz um filminho e veja de onde você tirou essas palavras e essas atitudes. Não vieram do nada. Então, quando eu falo que há 3 prefixos que precisam ser ressignificados, retirados, precisam ser descontinuados, não é à toa. Dias desse, em uma conversa, foi colocado que o trabalho do neurocirurgião Edson Amâncio, do canal Afinal, que somos nós,
seria definido como pseudociência. Vamos entender o que é ciência, vamos entender o que significa esse prefixo pseudo, para realmente ampliar essa compreensão dessa fala e o impacto dessa fala. Ao longo da vida humana, vários códices foram sendo elaborados, cartilhas de como a pessoa teria que se comportar, falar o que é certo, o que é errado, orientando palavras e ações. Prefixos criados a partir de uma orientação imperialista e de poder institucional, onde um grupo dominante qualifica ou desqualifica o que não está sob seu domínio. É essa reflexão que a gente precisa fazer desses prefixos. O prefixo pseudo é utilizado na língua portuguesa para indicar um teor falso cujo conteúdo não é real ou verdadeiro. Por exemplo, pseudo-sociedade, pseudo-arte, pseudo-revelação, pseudo-herói. Pseudo é um termo de origem grego, a partir de pseudos, que significa literalmente mentira ou falsidade. Ao usar esse prefixo, imediatamente se desqualifica uma pessoa, um profissional, as ações, os projetos. Então, não há pseudociência? Sim, há. Mas para designar alguma coisa como pseudociência, tem que haver muito estudo sobre aquilo para realmente categorizar, definir essa coisa como uma mentira. Dr. Edson Amâncio, ele mente? Todo o seu trabalho pode ser desqualificado? É isso que entrou na questão, né? É a questão central. Nós precisamos refletir sobre isso. Vamos entender primeiro o que é pseudociência. Em 2016, o Universo Racionalista colocou o seguinte: a pseudociência e a pseudotecnologia não são lixos recicláveis, mas são vírus intelectuais que podem atacar qualquer um, leigo ou especialista, ao ponto de infectar toda uma cultura e predispô-la contra a ciência e a tecnologia. O termo pseudociência é um neologismo formado a partir da raiz grega pseudo, falso, e da palavra latina ciência, conhecimento. Embora a palavra como tal tenha sido usada pelo menos desde o final do século XVIII, o conceito de pseudociência, como distinto da ciência real ou autêntica, parece ter surgido em meados do século XIX. Em 1844, a palavra apareceu em um artigo na revista científica Northern Journal of Medicine. Karl Popper, nascido em Viena, Áustria, em 1902 e falecido no Reino Unido em 1994, ou seja, no século XX, filósofo liberal, professor austro-britânico, em meados do século XX, introduziu o princípio da falseabilidade como critério central
para distinguir ciência de não ciência. O conceito de falseabilidade é a capacidade de realizar experimentos que falseiam uma hipótese. Laura Colette Cunha, cientista biomédica, avaliou esta explicação de Popper como incompleta. Disse ela que, abre aspas, as demarcações entre o que é ciência e o que é pseudociência são mais confusas e mutáveis do que se imagina. Tipicamente, as pseudociências falham ao não adotar os critérios da ciência em geral. Prestem bem atenção nisso aí. Critérios da ciência, incluindo o método científico, e podem ser identificadas por uma combinação de uma destas características. Primeiro, autoridade. O indivíduo, o grupo, determina o que é verdadeiro ou falso. 2. Experimentos não reprodutíveis. Experimentos que não podem ser repetidos por outros. Por exemplo, os fatos sociais não são reprodutíveis. Isso significaria que as ciências sociais são pseudociências? 3. Relutância em testar. Teoria não testada, apesar de ser possível. 4. Desconsideração de refutar informações, observações ou experimentos que entram em conflito com uma outra teoria, mas são negligenciados. 5. Subterfúgio embutido. O teste é realizado de determinada forma que a teoria só pode ser confirmada, nunca refutada pelo resultado. 6. Ao aceitar verdades sem o suporte de uma evidência experimental. 7. Ao aceitar verdades que contradizem resultados experimentais estabelecidos. 8. Por deixar de fornecer uma possibilidade experimental de reproduzir os seus resultados. Várias vezes a gente vê o quê? Nesse método científico, a questão da reprodução do fenômeno. 9. Ao aceitar verdades que violam a falseabilidade. 10. Por violar a navalha de Ockham, que é o princípio da escolha da explicação mais simples quando múltiplas explicações viáveis são possíveis. Quanto pior for a escolha, maior será a possibilidade de errar. Exemplos de atividades majoritariamente classificadas como pseudociências: pseudoarqueologia, pseudohistória, parapsicologia, astrologia, criacionismo, design inteligente, terra plana, essa pseudociência mesmo, né? Ufologia, homeopatia, acupuntura, grafologia, efeito lunar, piramidologia, cristais, numerologia, criptozoologia, geologia do dilúvio. Olha, vamos partir da primeira coisa para a gente separar o joio do trigo. O fenômeno humano não é reproduzível. Então, o método para se analisar um fenômeno social, um fenômeno relativo ao invisível, ele não pode ser o mesmo método científico utilizado nas exatas, nas ciências naturais.
Por isso que o método nas ciências sociais vem a ser o método da compreensão, da análise, da interpretação. É muito mais difícil, complexo, sim. As ciências sociais, ela tem como suporte, um dos suportes para levantamento de dados, a estatística e outros elementos. Mas não se pode definir as ciências humanas e sociais como pseudociência se baseando nas ciências naturais e exatas. Isso é impensável, isso é inconcebível. É inconcebível. Então, disso tudo que eu li aqui, que se caracteriza a pseudociência, né, parta do princípio esse. Evidência experimental. Não existe isso. Experimental. Existe a evidência. Existe o fato. E é esse fato que é analisado por por uma metodologia própria que não é das exatas. Nas ciências sociais, Popper disse que ciências sociais possuem problemas e objetos diferentes daqueles estudados pelas ciências naturais. Popper dizia que a refutação e o falseamento são processos para aperfeiçoar a teoria até serem legitimadas. A ciência é, antes de tudo, uma tentativa que pode ser refutada criticamente, construindo uma nova resposta ou tentativa. As teorias e conhecimentos científicos são temporários. Isso é muito importante também, a gente ter essa visão, esse entendimento. Nas ciências sociais, Popper mostra que falta o aspecto social da objetividade científica. Na primeira entrevista sobre o livro de EQM do Dr. Amâncio, ele fala exatamente dessa dificuldade que é a objetividade. Então, os fenômenos sociais, eles são marcados pela subjetividade. Então, não dá para você fazer essa comparação, né? É leviano chamar um estudo, uma pesquisa em curso de pseudociência. Bom, as pesquisas nas ciências humanas são qualitativas, pois buscam compreender o fenômeno e não reproduzi-lo como nas ciências naturais. As ciências sociais utilizam métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa. Para o levantamento de dados, usa a estatística e o questionário. Etnografia para a descrição do contexto, observação participante na pesquisa de campo. Na pesquisa científica do fenômeno da EQM, são utilizados dois protocolos, a escala M de misticismo de Ruth e a escala de EQM de Grayson. Concluindo, ciência pode ser compreendida pelos aspectos da racionalidade, explicação de fenômenos dentro de parâmetros dados e conhecidos, e que esteja dentro da categoria de generalidade, ou seja, é observado e encontrado na maioria dos indivíduos, portanto, tem natureza coletiva. Exterioridade independe da vontade ou adesão consciente do indivíduo, e coercitiva porque se impõe sobre o indivíduo. Uma EQM, uma
habilidade de clarividência, telecinese e todos os fenômenos que são relatados, descritos, né, nas pessoas que têm mediunidade, enfim, elas se impõem, elas não são coisas que são facilmente sob controle, né, que estão sob o controle do indivíduo. Ela é espontânea, se dá espontaneamente, como a experiência de quase morte, né? Ela acontece dentro de um contexto e independe da vontade. Então não tem como você assim, vamos passar por uma EQM agora, vamos fazer aqui uma pesquisa. Isso não existe. Bom, depois da racionalidade nós temos o segundo item, que é o reproduzível. Na ciência exata e natural, você pode reproduzir os fenômenos, mas os fenômenos naturais, tá? Mas não os fenômenos sociais. Os fenômenos sociais, eles não são reproduzíveis. A partir deste entendimento do que é ciência, elaborou-se métodos científicos para as ciências humanas e sociais e as ciências exatas e naturais. A aplicação do termo pseudociência deve ser criteriosa para não desqualificar pesquisas sérias. E uma outra questão importante é, para você entender uma pesquisa, você tem que saber em que etapa essa pesquisa está. O Dr. Amâncio, ele está numa pesquisa em curso. Existem outras etapas que nas 5 entrevistas que ele deu sobre o livro, ele fala isso. Então, não se pode qualificar alguma coisa sem antes ouvir e acompanhar o trabalho, né? Então, ver no canal Afinal que Somos Nós, isso é muito importante. Se você quer saber um pouco mais, quer conhecer um pouco mais dessa pesquisa em curso, veja no canal Afinal que Somos Nós, as 5 entrevistas com o título EQM, O que Sabemos, de 14 de janeiro de 2018, onde o Dr. Edson Amâncio afirma que a consciência subsiste à morte